Técnico Tite. Boa noite, professor. A primeira pergunta da TV Cruzeiro. Gostaria que você fizesse análise, desse jogo, o primeiro clássico do ano de 2026. Um jogo com diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo controlando e tendo oportunidades vivas ou de construção ou de contra-ataque importantes. Um segundo tempo onde veio mais equilibrado, e no momento que nós tomamos o gol, aí sim caiu. A equipe sentiu, a equipe aí ela baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola, e aí o adversário foi incisivo e marcou o segundo gol e venceu o jogo. Tite, aqui, dentro dessa linha que você colocou de erros de passe, você achou também que o Cruzeiro deixou o Atlético muito livre naquele lado esquerdo e dali, por exemplo, surge aquele gol primeiro de empate? Teve muita liberdade, muita tranquilidade para jogar por ali? Obrigado. Foi um momento de transição das duas equipes. Se pegar o início da jogada, o adversário nos atacou, nós retomamos a posse de bola e saímos, e ficou um número de atletas do Atlético também sem retornar, e erramos o passe. Quando errou o passe, te abre a possibilidade da conclusão, e aí ficou a equipe mais aberta, ficou um ataque e contra-ataque, e aí naquele momento, sim, ela ficou por essa característica que o jogo teve naquele lance. Tite, a gente sabe que o importante é como termina, mas o Cruzeiro, a gente sabe que o importante é como termina, mas nesse início de temporada, o Cruzeiro teve alguns tropeços, vem agora são 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, e você precisou usar o time misto, precisou usar os meninos no início da competição. E agora, qual vai ser a estratégia, uma vez que no grupo, o Cruzeiro deu uma complicada no grupo do estadual, e já na quinta-feira já tem o Campeonato Brasileiro, depois já tem o América pela frente na sequência. O que fazer agora? A realidade é iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada, sim, dentro do nosso grupo, com 2 pontos de diferença. Agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. O Cruzeiro tem encontrado frequentemente uma dificuldade de jogar contra linhas baixas. Isso foi um problema no ano passado e agora também vem se apresentando um problema. O que você precisa trabalhar, o que a equipe precisa trabalhar para melhorar nesse aspecto e poder ser mais eficiente contra times que vão baixar suas linhas, assim como o Cruzeiro é eficiente no jogo de transição? O jogo de transição, ela tem a busca de ter um jogador mais de área, como nós buscamos hoje com o Chico, junto com o Caio, de ter uma bola de cruzamento, de bola rápida, ou de bola de funil, ou até de cabeceio, porque tem essa característica de ter um jogador com essas valências também. Mas também esse processo de entrosamento, de conhecimento, de movimentações, inclusive minha, de conhecer como os atletas eu posso utilizar numa melhor situação. Por exemplo, o Gerson de externo vindo para dentro para ter mais posse, depois ele por dentro também, como segundo meio-campista. Quer dizer, essa estruturação da equipe também para jogar não só em transição, mas também contra equipes que jogam com linha abaixo, que não foi o caso, foi circunstancial depois do 2-1. O Atlético depois 2-1. Ô Tite, você contra o Democratas, você citou, falou que não gosta de perder, acabou apontando isso, mas que por outro lado o Cruzeiro tinha feito uma partida para ganhar, para vencer. Hoje, diferente, Quanto dói uma derrota no Clássico, a 4 dias da estreia do Campeonato Brasileiro? O que dá para assimilar de uma derrota como essa? Eu digo assim que a gente aprende ganhando e a gente aprende perdendo também, E esse é bem mais dolorido. Quando tu tem um desempenho que ele possa ser melhor, como foi no jogo anterior, tu fica, em algum momento vai linkar desempenho e resultado. Hoje nós estávamos na frente do placar, sabia administrar, jogar mais, ter um pouquinho mais de posse de bola, ou mesmo quando tu sofre o gol do adversário, tem uma capacidade de absorver. São diferentes jogos dentro do mesmo jogo. E aí é continuar competindo, continuar buscando o gol, tendo um pouco mais de equilíbrio quando acontecem essas situações dentro do próprio jogo. Ô Tite, esse time no ano passado ele venceu alguns jogos importantes, estando num nível de concentração muito grande, Essa displicência em alguma saída de bola ali, por exemplo, nos 2 gols do Atlético,
Como evitar isso e se você identificou que isso é uma frequência desse elenco que teve pouca alteração em relação ao ano passado? Não sei se é frequência, mas foi um erro sim, foram erros de passe, mas tu também tem que ter uma condição atrás de sustentar essa. Mas foi precipitado, foi situações que eu coloquei anteriormente, linkando a pergunta anterior, que teve um ataque, nós retomamos posse de bola e aí no nosso erro, abrindo-se o adversário para o contra-ataque e a possibilidade de finalização. Eu não tenho todo o diagnóstico do ano passado, eu também estou conhecendo a equipe toda até agora, mas de colocar que esses momentos, eles são importantes, e manter posse de bola, inclusive para não ter nessa transição um erro maior, para não dar ao adversário essa verticalidade, isso também tem que ser atacado. Tite, Dani Paiva do GE. Globo, você falou aqui que está ainda conhecendo como os atletas jogam e no início dessa temporada você usou alguns jogadores da base, esses jogadores que inclusive foram para a Copinha agora, acabaram de ser campeões. Hoje o Pedro Lourenço disse que em uma conversa com você definiu alguns nomes que já voltam para o profissional. Você pode dizer para a gente quais esses nomes, como que você pretende agregar nesse grupo que está começando a temporada? Obrigada. Nós acompanhamos, e parabéns ao Cruzeiro, toda a sua base, que fez um grande campeonato, teve um mérito muito grande do título. Queríamos nós que estivéssemos comemorando com uma situação melhor da de hoje, não só do Sub-20, não foi possível, tem que absorver, tem que assimilar. Nós vamos ver agora, sentar e trazer jogadores que possam ser importantes para agregar com a gente, vão ter sim essa possibilidade. Foram 2 itens da tua pergunta, esse foi um e o outro? Ele cita que são 3 atletas que vocês conversaram, assim. Quais são esses atletas e por quê? Como eles vão ser agregados na temporada? São 4. 4 ou 5, né? Me ajuda, é o Batistella, Juan, Leles, Murilo e... E Vitor. Isso, 5. Fim da entrevista do técnico Tite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. O Cruzeiro agradece o conteúdo ao vivo.